Vou fazer uma retrospectiva de 2018, um pouco atrasada, mas tá valendo. Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerarte, esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livro e outras coisas mais. Antes de começar, eu quero agradecer vocês porque a gente bateu a marca dos 600 inscritos, então eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu aqui, ativou o sininho para receber as notificações e aproveitar para pedir para quem ainda não fez isso, fazer isso agora para o nosso canal crescer cada vez mais e eu continuar gerando conteúdo. Eu estava vendo aqui o meu bullet journal enquanto eu estava fazendo aquele vídeo sobre organização que eu postei semana passada. E aí eu resolvi dar uma olhada nas minhas resoluções de ano novo para o ano de 2018. E aí eu comecei a ver e a ticar os quadrinhos e eu fiquei surpresa com o quanto eu fiz. Na verdade, dos meus objetivos foram poucos os que eu não consegui realizar. Então, eu acho que isso me fez perceber o quanto é importante a gente escrever em algum lugar o que a gente espera fazer num ano novo. Porque não é o ano que faz pela gente, é a gente que faz pelo ano. Então, vamos dar uma olhada? Então, aqui. Eu fiz uma pagininha de objetivos e aí eu dividi em cada corzinha dessas aqui é uma categoria. Então eu comecei com a categoria criatividade e aí eu fiz aqui alguns quadradinhos. O primeiro foi continuar me dedicando ao tricô e foi muito legal porque eu fiz vários projetos, vou colocar as fotos aqui enquanto eu vou falando. Eu fui aprendendo a fazer tricô aqui no YouTube, foi uma das coisas até que me inspirou a fazer o canal e fui seguindo as receitas e fiz muitos projetos, então consegui fazer, só que mais ou menos no meio do ano eu cansei, então já há um tempinho que eu não faço, mas é um projeto que eu quero retomar para 2019, mas assim, colocando projetos bem definidos. Eu acho que eu vou colocar pelo menos 3 projetos para eu fazer, eu acho que assim fica mais fácil. O segundo objetivo foi criar o canal Natividade, que eu fiz em março. Era uma coisa que eu já vinha pensando aí há uns 2 anos. E aí o Bernardo, que é muito amigo do meu irmão, amigo de infância do meu irmão, surgiu na minha vida, me deu uma consultoria e está editando aí meus vídeos. Então, Bernardo, muito obrigada por isso. A outra foi fazer realmente o bullet journal e eu também fiquei aí pela metade, porque mais ou menos em julho eu parei de fazer. Por causa também, eu acho que eu não botei isso no meu vídeo sobre bullet journal, mas depois eu fiquei pensando, eu parei de fazer o bullet journal por causa de um dos meus objetivos para a minha casa, que foi fazer uma obra na minha cozinha. E eu consegui fazer isso, enquanto eu tô falando eu vou deixar as fotos aí para vocês verem como que ela ficou um sonho de linda. E aí eu fiz a obra morando em casa e trabalhando em casa, então vocês imaginam a loucura que foi. Então o meu foco ficou muito voltado para a obra e para o trabalho, e aí eu acabei deixando um pouquinho de lado o meu bullet journal. Então vamos lá, então foi mais uma coisa que eu fiz aqui, que eu tiquei, que foi a reforma da cozinha. Mas voltando para a criatividade, e que tem a ver com a reforma da cozinha também, eu tinha colocado que eu queria aprender a cozinhar um prato, pelo menos, né? Porque quem me conhece sabe que eu não sei muitas coisas de casa, né? Eu não sou uma boa dona de casa, estou me tornando, então não vou falar que eu não sou. E aí eu resolvi aprender, também aprendi aqui pelo YouTube alguns pratos, então não foi apenas um, eu aprendi a fazer doces e salgados e assim, tudo que eu aprendi eu fiz mais de uma vez. Enfim, acho que eu tô seguindo por um bom caminho nessa parte de criatividade e essa coisa da casa. Para a família, eu coloquei para mim ser um pouco mais paciente. Eu tendo a não ter muita paciência com a família de forma geral, principalmente o núcleo tipo pai, mãe, irmãos. Eu acho que a gente acaba se sentindo muito à vontade de colocar tudo para fora. E eu estou exercitando isso, para mim é um exercício diário. Eu acho que eu já melhorei um pouco, mas eu ainda tenho muito para melhorar. E uma outra coisa que eu coloquei é da gente se reunir mais, então de pelo menos ter uma vez por mês almoço. Eu realmente não controlei para ver se todo mês a gente tinha um almoço, mas eu já marquei o primeiro almoço, que vai ser amanhã. Eu tô gravando isso no sábado, dia 5, então amanhã vai ser
o primeiro almoço da família, porque é uma coisa que eu quero continuar fazendo em 2019. Na parte de saúde, eu queria fazer mais atividades físicas, então assim, quando foi mais ou menos em março, eu entrei para musculação e fui bem assídua, tipo março, abril e maio. Aí o professor mudou a minha série lá de musculação e eu odiei com todas as forças do meu ser. Eu cheguei a falar com ele que eu não tinha curtido, que estava demorando muito, que eu preferia que fosse uma coisa um pouquinho mais rápida. E ele, como eu estava muito assídua, eu acho que ele falou assim, não, faz uma forcinha e tal. E aí começou a chegar trabalho, veio a obra da cozinha, né, ver com a arquiteta e tal, nananã. E aí eu acabei abandonando. Só que aí em novembro eu retomei a prática que eu realmente amo, que é a yoga, com a vantagem de estar fazendo com a minha melhor amiga. Isso está sendo muito estimulante, né? A minha casa é no caminho para academia, então ela passa aqui de manhã e a gente vai junto, ainda bate um papo. Enfim, eu comecei em novembro. Não parei, inclusive no dia 3 eu já fui fazer aula, né? Eu cheguei aqui no dia 2 da viagem e dia 3 eu já estava fazendo a aula. Então, assim, eu quero colocar isso para mim de nunca mais parar, porque assim, se eu pudesse dar um conselho para Nathalie 10 anos atrás, seria não pare de fazer yoga, sabe? Eu sempre fiquei naquela, tipo, começo, faço 6 meses, paro, aí fico mais um tempo sem, tento fazer uma outra coisa, aí volto para yoga, fico mais um tempo e vou nesse para. Então, assim, objetivo para 2019 é não parar a yoga. Bom, na parte de finanças, eu botei que eu queria gastar menos e queria fazer uma poupança para viagem. Foram os meus 2 objetivos. Então eu consegui realmente gastar menos, mas não só, assim, não é só menos em termos de dinheiro, mas assim, começar a adquirir uma consciência do que eu vou consumir, do que vale a pena consumir, né? Que de repente comprar uma blusa ou um vestido ou uma calça só porque está na promoção não vale a pena. Você tem que pensar, eu vou usar isso? Eu compraria se isso estivesse com preço cheio? E um dos exercícios que eu tenho feito é, vi um negócio que eu gostei, falei assim, ai, quero comprar, não sei o que, parar, respirar, olhar, experimentar, sair da loja, dar uma volta, ver se eu quero, enfim, tá sendo um exercício muito legal e que tá me fazendo muito bem. Então, consegui fazer isso. Mas a poupança para fazer uma viagem maior eu não consegui fazer, acho que por conta também dessa obra que a gente fez, né? A obra é um negócio que meu pai do céu come dinheiro, então não consegui fazer esse, mas vai ficar aí o plano para de repente em 2019, quem sabe. Na parte pessoal, eu falei que eu queria sair mais com os amigos e tudo. De maneira geral, eu consegui, mas assim, o que eu considero como um marco do ano que passou foi um grupo de tradutoras que se formou e a gente fez uma série de almoços no decorrer de 2018. Eu não lembro quantos foram, acho que foram 4 ou 5, mas foi uma coisa que para mim, assim, me fez muito, muito bem. No final do ano a gente fez um amigo oculto, que foi inclusive o que eu ganhei aqui, o meu plannerzinho, né? E eu já estou preparando a folhinha de objetivo para 2019. Um dos meus objetivos foi ler mais. Gente, eu vou confessar para vocês que a idade vai chegando e a pessoa vai, assim, a gente começa a ficar mais cansada. Eu nunca achei que eu fosse preferir fazer outras coisas com o meu tempo livre que não fosse ler. Assim, eu sempre fui uma leitora muito, muito voraz, assim. E esse ano eu li muito pouco mesmo, gente, assim, além dos livros que eu traduzi, se eu li, sei lá, nem sei, gente, li muito pouco. Então, assim, um dos meus outros objetivos foi ler mais, porque para nossa profissão, ler é fundamental. Assim, é onde a gente busca inspiração, é onde a gente aprende, a gente vê outros estilos, a gente se aprimora lendo, né? E fora que é um prazer enorme. Só que assim, gente, depois de um dia todo sentada na frente do computador, lendo o dia inteiro, eu confesso pra vocês que eu tenho ficado cansada e eu tenho preferido dar a minha atenção para outras atividades, como o tricô, que é uma coisa que me relaxa, que me acalma, que me dá, assim, um centro. Eu gosto de assistir algumas séries, ficar com meu filho, enfim, são muitas atividades e eu acabei deixando a leitura um pouco de lado. É uma coisa que eu vou mudar, eu já estou com a minha leitura,
aqui, eu já comecei o ano lendo esse livro aqui, que é excelente. Eu vou fazer um vídeo sobre este livro. Enfim, já estou com a minha primeira leitura do ano, então acho que eu estou começando bem 2019. Eu botei que eu queria ser mais organizada também e doar ou vender as coisas que eu não faço mais. Então vamos por partes. Mais ou menos em maio eu fiz uma grande arrumação e eu tirei mais de 120 peças do meu armário. E algumas eu vendi, algumas eu doei. E a partir de maio eu comecei a manter essa rotina de fazer arrumações. E esse ano eu já tirei 6 pares de sapato da minha sapateira. Então eu acho que é a energia que flui, espaço que a gente ganha. E assim, se a gente não usa, tem quem queira usar, quem precise usar. Então eu acho que em 2018 eu consegui fazer bastante isso, é uma coisa que eu quero manter para 2019. E ser mais organizada, aconteceu uma coisa incrível, gente. Eu estou conseguindo ser mais organizada em relação à casa, principalmente a cozinha, porque como eu fiz a cozinha toda nova, eu comecei a assistir vários vídeos de organização de cozinha. Então assim, na hora que eu fui arrumar a minha cozinha, eu já estava com todos aqueles ensinamentos na cabeça, então eu consegui ser bem organizada. Também com as minhas roupas, enfim, com essas arrumações que eu venho fazendo. Agora, uma coisa que eu não consigo, e aí a minha meta de 2019 vai ser bem definida. Não vai ser simplesmente ser mais organizada. Vai ser mais organizada com o meu material de trabalho, com material de escritório. A minha mesa, gente, sempre foi muito bagunçada. Eu sou uma empilhadora. Aquela Micaela que tem um programa no GNT, ela fala assim, que tipo de bagunceira é você? Eu sou a empilhadora. Eu vou colocando pilhas, assim, e eu acho que para eu me lembrar das coisas, elas têm que estar no meu campo de visão. Então, a minha mesa acaba ficando uma zona. Então, eu quero mudar isso, sabe? Então, a minha meta para 2019 é arrumar o meu material de escritório, ver o que pode ser doado, o que tem que ir para o lixo e manter o meu espaço de trabalho organizado. Parte de viagem, para depois a gente entrar na parte profissional. Na parte de viagem, eu falei que eu queria ir para Sorocaba, visitar o meu irmão, e para Porto Seguro, visitar a minha cunhada. E essas 2 viagens eu consegui fazer e foi muito legal. Eu gosto muito de ver assim, as pessoas que eu amo, encontrar com elas, abraçar, embora a gente se fale. Essa coisa do toque faz falta. E eu coloquei que eu queria ir para a Europa, que, enfim, é um lugar que eu amo. Eu só conheço parte da Itália e parte da França. E eu gostaria de conhecer mais, mas infelizmente não foi no ano de 2018. Quem sabe vai ser no ano de 2019. Enfim, eu deixo muito assim as coisas fluírem, mas eu tenho muita vontade de fazer uma viagem grande, levar o Enzo para conhecer. E aí agora na parte profissional, que tá aqui, eu fiz aqui uma listinha aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu pintei pela metade e o outro ficou vazio, então vamos lá. Meu primeiro objetivo era conseguir realmente me sustentar com a Calliope, e eu vou dizer para vocês que eu consegui isso parcialmente, embora tenha tido meses um pouquinho mais fraco ou que eu demorei mais para receber, então que foram um pouquinho mais estressantes, mas de uma maneira geral eu tô conseguindo e eu espero muito poder conseguir isso em 2019. Principalmente, uma coisa que me preocupa é a crise no mercado editorial. Aliás, eu quero fazer um vídeo sobre isso para falar um pouco sobre esse assunto. É uma crise bem séria, que está deixando todos os prestadores de serviço bem preocupados. Então, temos que ficar atentos, mas assim, continua sendo o meu objetivo, porque a Calliope me faz muito, muito feliz. Uma outra coisa que eu botei seria escrever resenhas dos livros que eu traduzi pro site da Calliope. E não foi uma coisa que eu fiz, acho que eu escrevi 1 ou 2 só. Gostaria de fazer isso mais, mas aí quando o livro é lançado, acontece que eu já estou trabalhando em outro, ou eu já trabalhei há tanto tempo no livro que aí eu teria que reler para escrever uma resenha, enfim. É meio complicado, mas eu tenho feito aqui no blog. Quando o livro chega, eu já fiz alguns. Eu vou deixar o link aqui para vocês do playlist de resenhas, para quem quiser dar uma olhada nas resenhas que eu já fiz. E eu vou fazer resenhas não só dos livros que eu traduzi, mas dos livros que eu estou lendo. Vou fazer um vlog dos livros que eu traduzi, acabei de falar sobre isso, então isso eu tenho conseguido fazer. E aí o meu quadradinho vazio foi passar para o mestrado.
E aí esse quadradinho vazio me deixa muito triste, porque eu nem tentei. Na verdade, eu comprei os livros, estão até aqui no meu campo de visão. Eu comprei os livros que eu precisaria ler para estudar. Eu cheguei a contratar uma professora para me orientar nos estudos. Ela chegou a fazer um programa de estudo para mim. Mas o ano aconteceu, coisas aconteceram, trabalho, obra, filho, marido e sempre coisas boas, mas que acabaram me afastando desse objetivo. Então eu nem me inscrevi para a prova, mas está aí, eu ainda continuo com esse objetivo, porque assim, uma das coisas que eu amo fazer é estudar. E o último era conquistar novos clientes, e eu fico muito feliz de dizer que eu conquistei 2 novos clientes e renovei o contrato com um cliente antigo para quem eu adoro trabalhar. Então foi um ano de 2018 de muito trabalho para a Calliope e eu fico muito feliz e muito grata. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, acho que eu falei de tudo. Ah não, aqui ó, na criatividade, esqueci de botar justamente aqui ó, o meu quadradinho em branco. Dentro de criatividade eu botei como objetivo escrever um conto, assim. É uma coisa que quando eu era mais nova, eu tinha muitas histórias dentro de mim que eu queria contar e tudo, mas enfim, acabou que eu nunca coloquei no papel. Eu acho que eu comecei a querer escrever um livro, sei lá, com 15, 16 anos, e eu cheguei a começar alguns. Eu escrevi peça de teatro para a escola, que a gente chegou a encenar, inclusive, e foi muito legal. E aí depois, tipo, faculdade, estudo, trabalho, foi uma coisa que eu fui perdendo. E eu acho que me concentrar tanto no texto das outras pessoas e enfim, traduzir, né, ser essa ponte, acaba consumindo muito e aí eu acabo não tendo tempo para colocar essa criatividade para fora. E eu sinto que ela tá enferrujada. Então, eu achei melhor fazer um objetivo um pouco mais concreto para 2019, que é fazer um curso de escrita criativa para ver se eu desperto, se eu desenferrujo esse lado criativo meu. Então, eu quero ver se eu consigo isso. Então, gente, antes de terminar, eu quero saber de vocês se vocês têm o hábito de colocar as metas de vocês no papel ou se vocês ficam assim, tipo, ah, não, eu pulei 7 ondas, sei lá quantas ondas a gente tem que pular, eu vesti amarelo porque eu quero mais dinheiro, eu vesti azul, enfim. Ou se vocês realmente têm o hábito de escrever em algum lugar que depois vocês conseguem recuperar, porque isso que eu gosto do Bullet Journal, como fica tudo num lugar só, a gente acaba achando, né? Foi justamente quando eu fui preparar o vídeo sobre organização que eu me deparei com essa página sobre as metas e eu falei assim, deixa eu ver aqui o que eu consegui, e eu fiquei surpresa mesmo. Então vocês fazem isso? Vocês anotam em algum lugar? Vocês voltam pra ver o que aconteceu? Então deixem aqui no comentário como que vocês fazem as metas de vocês para um novo ano que tá começando. Então agora eu vou preparar as minhas metas para 2019. Vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.